que foi deixar a atividade principal, né, entre aspas, a AV1, ficou lá, eu acho que uns 5 dias, um prazo de 5 dias para vocês fazerem. A orientação que veio da reitoria, não foi nem da coordenação, da reitoria é de que a atividade fique disponível, a avaliação fique disponível por 24 horas, tá? Aí realmente a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque se você não fez, aí você terá que solicitar segunda chamada, dizer por que que você não conseguiu estar no período de 24 horas, não conseguiu resolver o formulário. Então, como eu venho tratando de uma forma aqui bem flexível, nesse momento, nessa AV2, infelizmente a gente vai ter que deixar menos flexível do que foi a AV1. Então, nós vamos marcar uma data na próxima semana e que vai ter realmente a avaliação. Então, nada que a gente não tenha visto aqui em sala, mas vai ser a avaliação que eu digo 24 horas. Ó, vai entrar às 6 horas, né? 6 horas da manhã de tal data e vai ser retirada do ar às 6 horas da manhã do outro dia, certo? Então, é importante que vocês tenham esse comprometimento, avisem todos os colegas, eu vou colocar isso no grupo também, que é para ninguém perder a avaliação, tá bom? Tudo que eu falar aqui vai estar lá na avaliação, certo? Por quê? Porque eu estou focando a revisão no formulário que já tá pronto dessa segunda etapa, tá bom? Então, algumas questões, elas vão ser de cunho, vamos dizer assim, decisório. Vocês vão tomar a decisão e responder. Ou seja, são considerações que os vídeos ajudam bastante nisso, considerações no que diz respeito à tomada de decisão. Então, algumas questões eu vou perguntar assim, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? O que você pode fazer para tornar um pavimento mais permeável? Aí você vai dar as alternativas que você pode, vamos dizer assim, propiciar para que a absorção do solo não seja zerada com o pavimento, como por exemplo, pavimento rígido como concreto ou asfalto, né? Quais são os outros tipos de pavimento que são disponíveis que nós podemos aplicá-los e que eles vão diminuir a impermeabilidade, ou seja, eles vão possibilitar que a água percole no solo e, consequentemente, melhorando ali o microclima na cidade, né? E diminuindo os problemas com enchentes, que foi o que a gente viu nessa última parte da disciplina relacionada a condutos livres, tudo bem? Então, focando essa reunião, essa revisão, focando essa revisão, preste muita atenção, se dediquem. Eu estou tentando antecipar o máximo possível para deixar vocês livres para PA, mas a gente não pode, vamos dizer assim, deixar de lado a disciplina, né? Então, separe um tempo para estudar ali sobre o assunto, tá bom? Eu vou tentar colocar esse vídeo aqui amanhã ainda, tá? Porque o Google Meet ele grava, mas ele não disponibiliza a gravação logo depois da gravação. Ela dá um período, eu recebo um e-mail, baixo o arquivo para poder subir no YouTube, tá bom? Então, por isso que eu não coloco ainda hoje. Então, essa revisão, vocês podem assistir essa aula que já vai focar o estudo de vocês. Aí vocês pegam aquele PDF do livro, vocês olham as aulas e vocês tiram as dúvidas comigo no WhatsApp, tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, conduto livre, tá bom? Foi o assunto dessa segunda etapa. É o assunto dessa segunda etapa, beleza? A principal diferença do conduto livre para o conduto forçado é que o conduto livre, ele necessita disso, ó, inclinação, certo? Então, uma diferença de nível entre a montante e a jusante. O que que é montante e jusante? Eu aprendi assim, não sei se vai ajudar, mas montante é aquele local onde a água entra no trecho. Isso aqui é um trecho
Então, se a água entra nesse trecho, nesse ponto aqui, então isso aqui é a montante. É só lembrar, a montante é sempre mais alta, tá bom? Montante é onde, entre aspas, amontoa. É onde amontoa a água para descer, tá? É bem esdrúxulo isso aqui, mas me fez decorar, aprender, na verdade, quem é a montante, quem é a jusante. Então, ó, se eu quero facilitar o escoamento em um conduto livre, eu tenho que dar inclinação para esse conduto, tudo bem? Eu não consigo fazer o escoamento através de diferencial de pressão, como era lá em água fria, né? Lá em água fria, a maior parte da tubulação de água fria, ela tem um escoamento devido ao diferencial de pressão, que são os condutos forçados. Significa dizer que a pressão aqui dentro do tubo é diferente da pressão atmosférica. Nos condutos livres, eu tenho uma pressão interna no tubo igual à atmosférica, então não tem um diferencial de pressão, tá? Então, a única coisa que faz com que a água se movimente é a inclinação. Lembre-se disso. Todo conduto livre, toda essa parte, essa segunda etapa da disciplina, você precisa de tubulações inclinadas, tá bom? Tem que estar inclinadas, beleza? Muito bem. É, Sobre ainda as tubulações, né? Além da inclinação, os materiais eles são um pouco diferentes, tá bom? Em alguns casos, em alguns diâmetros, o material ele é mais frágil do que o de água fria. E em outros diâmetros é um material mais resistente. Por que, que ele é diferente? Porque, primeiro, dentro dessa tubulação não vai existir uma pressão muito alta. Então, eu não preciso ali de muita resistência. A única resistência que eu preciso que o tubo de esgoto tenha é a resistência contra alguns impactos mecânicos, tá bom? Bom, aqui é a aparência de uma tubulação de esgoto, certo? Que é conduto livre, no caso, se resume basicamente a esgoto, drenagem, tá? Então aqui é uma tubulação, não sei se está dando para ver, ó, toda tubulação ela tem uma marcação nela. Tem a marca, tem o diâmetro e tem a NBR de fabricação, tá? Então essa tubulação, no caso tubos retos, é uma gravação a laser, a jato de tinta, não sei. E nas conexões geralmente é alto relevo, tá bom? Então, é, aquelas tubulaçõezinhas brancas geralmente são de esgoto, tá bom? Então ela é bem esbelta, ó, parede relativamente fina, né? Não é muito grossa. E eu tenho, do mesmo jeito que em água fria, eu tenho vários tipos de conexões, né? Joelho, T, junção. Aqui eu também tenho, tá bom? É como se fosse um quebra-cabeça que eu vou montando. Bom, espera aí que eu estou vendo aqui o meu roteirinho da nossa revisão, depois dos materiais. Qual a principal diferença? Essa é uma pergunta bem importante, né? Qual é a diferença entre os condutos livres e os condutos forçados? A primeira eu acabei de falar, né? A pressão dentro do tubo é diferente da atmosférica nos condutos forçados, aquele que a gente estudou na V1. E conduto livre, a pressão aqui dentro do tubo ela é igual à atmosférica. Então, essa aí é a primeira diferença. Segunda diferença, a seção dos tubos ela é preenchida diferente. No conduto forçado, né, aqui, por exemplo, água fria, isso aqui é a tubulação de água fria. A pressão aqui dentro ela é diferente da externa. Geralmente essa seção aqui, ó, está preenchida completamente com água. Já a tubulação de esgoto, não necessariamente ela está preenchida por água por inteiro. Geralmente só no momento de uma descarga de água na pia ou no vaso sanitário é que realmente eu tenho aqui a seção completa ou parcialmente completa, tá bom? Depois do escoamento, a água vai escoar e ela vai ficar praticamente seca, tá? As tubulações de esgoto, elas conduzem também, parte da condução, conduzem sólidos, tá? Esses sólidos, principalmente, mas não exclusivamente, eles vêm lá do vaso sanitário. Então, no vaso sanitário, você tem todo o esgoto praticamente é sólido, então você tem ali uma região em que regiões que favorecem o entupimento. Então, como é que eu faço para evitar que uma tubulação ela
tenha possibilidades maiores de entupimento? A água presente na descarga. Então, se eu tenho sólidos, aquela parcela de água que existe na descarga, no vaso sanitário e na própria pia, é exatamente para facilitar o escoamento do dejeto, né, do sólido pela tubulação, porque se fosse só sólido, ele não iria escoar. Geralmente, né, algumas bibliografias, por exemplo, essa mesma que o Hélio Creda, ele cita lá que aproximadamente 70% do volume é de 70% do volume ali de água do esgoto, de volume do esgoto, ele é de água, tá? Então, isso significa que a maior parte do esgoto sanitário residencial é água. Isso é importante a gente saber por quê. Bom, se eu vou fazer um tratamento, né, é interessante que eu saiba que tipo de esgoto é aquele. E neste caso, mais água do que sólido, tá bom? Bem, pensando nessa situação de que tem mais água do que sólidos, o sistema de tratamento ele faz essa consideração, né, para facilitar o tratamento desse esgoto antes de jogar no curso hídrico, tá bom? Então, o esgoto, nós vimos desde o começo da disciplina que a água chega no ponto de consumo, né? Nós vimos tudo que precisa para chegar no ponto de consumo. Fazemos ali o uso dessa água, transformando ela em água servida ou esgoto. Aí, nesse caso, eu já tenho o surgimento do esgoto e eu tenho que agora encaminhar esse esgoto até um tratamento e depois do tratamento lançar esse esgoto num curso hídrico, tá? Qual é a principal função de uma estação de tratamento? A função da estação de tratamento é diminuir a matéria orgânica que está presente ali naquela água, certo? No caso, eu tenho que tirar os contaminantes, fazer um certo tratamento até um nível aceitável, e quando essa água estiver com um nível aceitável, eu faço o despejo desse esgoto no curso hídrico, tudo bem? Então, essa daí é a lógica do esgoto. Ele é coletado lá no ponto de consumo, ele é encaminhado, tratado e destinado a um curso hídrico, tá? Esse curso hídrico, quais são os tipos de curso hídrico? Eu tenho curso hídrico superficial e subterrâneo. Os superficiais, vou dar um exemplo: lagos, né, açudes, rios e o mar. E quais são os cursos hídricos subterrâneos? Lençóis freáticos, tá bom? Então eu tenho que ter muito cuidado quando eu estiver fazendo o lançamento dessa destinação final dessa água servida, para que ela não contamine esses cursos hídricos de forma, vamos dizer assim, muito intensa, que contamine de forma agressiva e fora dos padrões exigidos por norma. É tanto que, quando eu faço um sumidouro, eu tenho que ter de posse um estudo da região para ver se, por exemplo, no meu vizinho não tem um poço profundo do lado de onde eu estou colocando o meu sumidouro. Por quê? Porque se eu colocar muito próximo, essa água, esse esgoto, ele vai infiltrar no solo, né? Essa água servida, depois de ser tratada, ela vai infiltrar no solo e se tiver muito perto de um curso hídrico, não vai dar tempo dessa água ser repurificada, né? Como eu disse para vocês, a natureza ela tem um ciclo hidrológico que permite ali a decomposição e o consumo de todas as partículas de sujeira, né, de matéria orgânica que está presente na água. Então, naturalmente, a natureza faz a purificação do seu recurso hídrico. Então, você joga ali no solo, ela pode nem chegar no lençol freático. Essa água ela pode simplesmente ser absorvida pelas plantas, pela raiz das plantas, né? Então você já tem ali um consumo, um tratamento, vai fazer fotossíntese, condensar, depois nas nuvens, chover novamente. Então nesse processo aí todinho a água ela é purificada, tá? Então o processo é sempre coletar o esgoto no ponto de consumo, encaminhar ela para um sistema de tratamento, pré-tratamento, e depois a destinação final, tá bom? Dentro de condutos livres, nós temos o esgoto e drenagem, né? A diferença das duas principais, a principal diferença entre as duas.
No esgoto, eu tenho um tratamento antes de jogar no rio. Na drenagem, não. Porque entende-se que drenagem é somente água da chuva. As impurezas que essa água tem são relacionadas ao contato dela com o solo. Então, teoricamente, é areia, folhas, cocô de passarinho, coisas que não agridem assim tanto assim o meio ambiente. O problema, né, nos grandes centros é que o esgoto ele é jogado no sistema de drenagem, que deveria ser para drenagem. E aí o que é que ocorre? Eu tenho contaminação do solo, contaminação dos cursos hídricos devido a essa destinação errada, tá bom? Bem, quais são as possibilidades de um esgoto de uma casa? Qual a destinação desse esgoto? Eu posso ter a coleta pública, tá? Se eu tiver a coleta pública, quer dizer que esse esgoto que está sendo coletado na rua está indo para uma estação de tratamento e em seguida para um curso hídrico. Então eu tenho que ligar o meu esgoto, do esgoto da minha residência ou do meu prédio nessa rede pública, tá bom? Tendo a disponibilidade da rede pública, eu vou colocar na rede pública. E se não tiver, na minha rua, na rua do meu projeto, não tem uma unidade coletora pública de esgoto. O que é que eu faço? Aí eu tenho que fazer uma unidade de coleta e tratamento individual do esgoto. Essa unidade de tratamento e coleta individual, ele é aquele conjunto, né, de três elementos que eu vou explicar um pouco mais na frente, que é o tanque séptico, o filtro e o sumidor, tá bom? É um sistema de tratamento, é como se você tivesse uma estaçãozinha de tratamento na sua residência. É o ideal? Não, porque o tratamento não é tão eficiente quanto uma lagoa de estabilização, um reator WASB ou outro tipo de tratamento que seja proposto, tá? Então, tenta-se sempre evitar. Se eu tiver a coleta de esgoto pública, né, eu tenho que destinar para esse fim. Se não, aí eu tenho que usar o sistema séptico convencional, que é fossa feito no consumidor. O grande parte da informalidade faz a fossa negra. Então, deixar bem claro isso, e é um item importante da nossa avaliação, que o que é fossa negra? É uma fossa, é um tanque, teoricamente é um tanque séptico misturado com o sumidouro. Então, os dejetos, eles são jogados em uma célula, né, em um tanque, e ele não é feito nenhuma separação, simplesmente já deixa infiltrar no solo. A gente vê muito isso em sítio, né? O pessoal, vou fazer uma fossa. Aí não é fossa, é uma fossa negra, que a gente chama, fossa negra, que é um local que todos os dejetos vão estar ali, o lodo, né? O lodo vai ser gerado, e a água não passa por nenhum tipo de tratamento de separação, já vai sendo infiltrada no solo, né? Eu tenho duas problemáticas aí, a ambiental e a de manutenção. A ambiental, primeiro, eu vou contaminar o solo absurdamente, porque eu não estou fazendo nenhum tipo de pré-tratamento dessa água servida. E segundo, que é o de manutenção, você joga sólidos em um sumidouro, depois de um tempo, os sólidos vão entupir as saídas desse sumidouro. E aí, antes, o povo diz, já a fossa encheu. Aí tem que chamar o jato e esgotar ela. Depois que você esgota a primeira vez, aquilo ali vai ficar muito mais constante do que anteriormente. Vamos dizer que eu peguei uma casa nova, demorou 5 anos para encher a fossa. E aí eu faço esgotamento, não quer dizer que vai demorar mais 5 anos, não, porque já tem obstruções ali no sumidouro, né? Então eu já tenho uma problemática, eu não vou conseguir mais ter o mesmo tempo de período de retorno, tá bom? Então, diferença entre unidade de coleta de escoamento e rede coletora. A unidade de coleta de escoamento individual é aquele sistema de tanque séptico, filtro, sumidouro. E o da rede pública é a coletora que passa lá na rua, tá bom? Quem tem que ligar é a CAGES. Beleza? Só se tiver alguma pergunta, só botar aí no chat, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui os slides da aula com os principais temas, né, que eu preciso que vocês deem uma estudada. Todos esses slides estão lá no Classroom, tá? Atualizei hoje. Até aquela aula que a gente fez na quarta-feira.
Vamos lá. Ó, sequência de esgoto é essa daqui, tá, gente? Eu tenho fornecimento de água, o uso, que é o motivo pelo qual a gente está estudando isso aqui, né? Eu tenho que fornecer água e coletar o esgoto. E a coleta de esgoto tem que ser imediata, né? Aí, vamos lá, vem minha pergunta. Essa é uma pergunta que eu fiz aqui, né, na aula, e eu enfatizei que a resposta ela é bem simples e direta, e tem que você incorporar isso. O que que é o esgoto? Olha só, é diferente. Eu posso perguntar o que é o esgoto e o que é a instalação de esgoto. Prestem atenção nisso, tá? Não caiam nesse engano aí, não. O que que é o esgoto? O esgoto é a água que foi servida para o seu propósito, né? Que contém sólidos ou não, beleza? Isso é esgoto. Esse esgoto, ele dependendo do uso, ele pode ser simples de tratar, complicado de tratar, ele pode ser quimicamente, vamos dizer, pode ser um material que é interessante que você não tenha contato nenhum, direto com o usuário, e tem esgotos que são, vamos dizer assim, um pouco mais leves, que eu posso até reaproveitar ele. Então, por exemplo, o esgoto do vaso sanitário é um esgoto que não se deseja estar próximo dos ambientes habitáveis e nem contato com o ar, né? Porque emana mau cheiro. Tem que ir direto para o sistema séptico. Já a água do box do chuveiro, eu posso mandar para um sistema de tratamento. Esse sistema de tratamento, ele vai possibilitar que você reaproveite essa água em algum local. Como, por exemplo, você aguar jardim, por exemplo, né? Você faz um pré-tratamento ali da água, reserva em uma cisterna e depois faz a reutilização através de uma bomba para aguar jardim, tá bom? Então, bem simples. E onde é que deve ser coletado o esgoto, pessoal? A resposta é simples. O esgoto deve ser coletado no ponto de consumo, exatamente onde ele é gerado, tá? O esgoto ele é gerado no ponto de consumo, ele deve ser coletado imediatamente. Por isso, na grande maioria das vezes, você tem um ponto de coleta de esgoto associado a um ponto de fornecimento de água, né? Aquela pontinha azul que a gente viu lá na primeira etapa, essa pontinha aqui, ó. Beleza? Então, todo ponto de consumo está associado a um ponto de coleta de esgoto, tá? Então, ele deve ser coletado imediatamente. Bem, essas generalidades aqui, elas são importantes, tá? Então, dê uma revisada quando vocês estiverem estudando. Aqui é o slide 19, página 5, tá? O slide 5. Quais os motivos da coleta imediata do esgoto? Isso daqui vocês vão, inclusive, ter uma referência muito boa nos vídeos que eu passei para vocês, tá? Fazendo aquela atividade, vocês vão ver muito bem esse quesito aqui. Evitar a contaminação da água potável, tá? Reduzir ao máximo o contato do usuário com o esgoto, impedir que os gases gerados pela decomposição da matéria orgânica atinjam áreas de utilização. Ó, esse negócio de decomposição é o seguinte: toda matéria orgânica, gente, com o tempo ela vai se decompor. Ela pode sofrer um processo mais rápido ou mais lento de decomposição, depende muito do ambiente em que ela está, o tipo de esgoto que ela é, né, qual a porcentagem de matéria orgânica que está presente ali, e as bactérias que vão fazer essa decomposição, que tipo são, né? Então, por exemplo, existem bactérias aeróbias e anaeróbias. As mais eficientes são as anaeróbias, ou seja, aquelas que não têm presença ou não tem oxigênio ou tem uma porcentagem bem pequena de oxigênio ali no ambiente, certo? Então, nestes casos, a decomposição é bem mais rápida. Por que é que eu estou dizendo isso? Quando a gente for falar de tanque séptico aqui, vocês vão ver que o tanque séptico ele é um elemento completamente fechado, não tem ventilação, o ideal é que ele seja bem vedado, porque o lodo que vai ser gerado pelo esgoto da casa, né, ou do prédio, ele vai ser encaminhado para esse tanque séptico e o lodo vai ser gerado ali devido à decomposição da matéria orgânica, tá? Então, por exemplo, os sólidos que vêm do vaso sanitário caem no tanque séptico e eles ficam lá. Os sólidos ficam lá.
E aí, por não haver presença de oxigênio, as bactérias que vão estar predominantes ali são as bactérias anaeróbias, que elas consomem a matéria orgânica muito mais rápido, tá? Então lembrem-se disso. Quem é que faz a decomposição aí da matéria orgânica são as bactérias, tá bom? Então, assim, a gente acha que fala bactéria, a gente já pensa em doença, né? Mas, na verdade, gente, as bactérias, elas estão presentes na alimentação humana, elas estão presentes no desenvolvimento humano e, inclusive, no sistema de tratamento, tá bom? Só para vocês terem uma noção, o fermento do pão, né, o fermento que faz o pão crescer, é um tipo de bactéria, né? A fermentação é devida a um tipo de bactéria, beleza? Impedir a proliferação de insetos e roedores nas áreas habitáveis. Resumindo, garantir níveis mínimos de salubridade nas edificações. Esse último índice aqui, né, esse último item, diz muito, tem muito a ver com o tema lá daqueles vídeos, tá bom? Ó, então a instalação, definição de instalação, ó, slide 6, tá bom? Da primeira aula. A primeira aula tem muito conceito importante, gente. Leiam ele e vejam se vocês entenderam tudo direitinho. Ela é responsável pela coleta, são três itens, né? Coleta, destinação e, na verdade, coleta, tratamento e destinação, né? Então, coleta e destinação das águas servidas para um determinado uso. Essas instalações devem garantir estanqueidade, resistência e especificações necessárias para o perfeito funcionamento. Até onde vão as instalações prediais? É o seguinte: se tiver coleta de esgoto pública, você tem que deixar um ramal, né, um coletor predial lá na calçada. E aí pedir a ligação da CAGES. Se você não tem coleta na sua rua, você vai fazer a coleta e destinação final no seu próprio lote. Ou seja, você vai fazer um sistema de tanque séptico, filtro e sumidouro. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Até agora não, né? Beleza. Esse aqui eu já falei. Eu vou falar daqui a pouco sobre o tanque séptico. E aqui é uma ilustraçãozinha bem famosa no meio, quando a gente fala sobre instalações de esgoto. Eu tenho as ligações domiciliares, né? Existe uma ligação aqui que vai fazer a coleta do esgoto no seu lote. Existe uma rede coletora pública passando na rua, que ela está passando em cada rua, em todos os bairros. No caso, era bom se fosse em todo bairro, mas, enfim, nas ruas que estão cobertas pelo sistema. E aí, como se fosse uma árvore, essa rede ela vai se unificando até virar um coletor-tronco e depois um interceptor, tá? Não é comum você chegar numa estação de tratamento com dois interceptores. Por isso que existe aqui, ó, vários coletores-tronco para poder unir o esgoto que é coletado nas ruas aos outros que foram coletados em outros bairros ou outras ruas. Então chega na estação geralmente apenas um interceptor, tá certo? Esse interceptor geralmente de diâmetros bem grandes, né? 200 milímetros, 250, dependendo aí da quantidade de esgoto que ele está coletando, tá? Algumas estações em São Paulo, por exemplo, elas chegam com diâmetros bem grandes, 400, 500 milímetros, tá? É uma vazão bem considerável. Beleza. Vamos aqui, ó. Se não tem dúvida nessa parte, vamos para os próximos. Pessoal, dentro da instalação de esgoto, me confirmem aí, por favor, se vocês estão vendo o slide aula 20. Estão vendo o slide aula 20? Me confirmem aí, por favor. O que é que vocês estão vendo aí na projeção, por favor? Que eu abri um outro arquivo aqui. Alô, 19? Tá, então Cidade. eu vou ter que projetar de novo aqui, só um momento, viu? E agora, é a aula 20, olha aí. Olha aí, a aula 20 agora. Sim. É, Beleza.
Pronto. Então, ó, o esgoto ele tem que ser classificado, tá, gente? Por que que eu tenho que classificar o esgoto? Principalmente porque, dependendo do tipo de contaminante que o esgoto tem, vão existir tratamentos diferentes. Existe tratamento para esgoto doméstico, existe tratamento para esgoto industrial, e aqui eu vou falar mais uma vez: existem bibliografias que chamam de esgoto pluvial. Eu sou completamente, vamos dizer assim, contra essa denominação, mas como a gente está seguindo uma bibliografia, tá aí. Esgoto pluvial. Eu sou contra você chamar de esgoto pluvial porque quando você chama de esgoto, você tira aquela possibilidade de reutilização, né? Você tira o conceito de que aquela água ela pode ser reutilizada, principalmente porque a sociedade ainda não tem vamos dizer assim, aquela afeição por usar uma água que já foi esgoto. Mas colocando só na cabeça de vocês, toda a água que vocês bebem, que vocês usam, ela já foi esgoto, ela já fez parte do esgoto em algum momento. Porque é óbvio que é uma parcela bem pequena, mas toda a água ela passa pelo ciclo hidrológico, e esse ciclo hidrológico começa na percolação da água no solo. E o esgoto da casa de vocês, a grande maioria, ele é percolado no solo. Aquela água servida é percolada no solo. E aí todo o ecossistema, toda a biodiversidade, ela vai fazendo um tratamento até que no final, quando ela condensa e chove, essa água ali já foi ou fez parte de algum esgoto em algum momento, tá bom? Então, existem tecnologias hoje que você, osmose reversa, por exemplo, que é muito cara ainda, mas que você pega um esgoto de vaso sanitário, é óbvio que tirando os sólidos, passa pelo processo, né, de dias ali, algumas máquinas são mais eficientes, mas no geral são dias no processo de osmose e, essa máquina ela deixa a água pura. Tem alguns documentários aí no YouTube que mostram esse sistema, que você tira completamente as impurezas, né? Então a água fica bem limpa mesmo. Então mostra lá o pesquisador, inclusive, bebendo água no final do processo, bebendo a água no final do processo, tá? Então a gente chama de esgoto pluvial, mas eu não considero bem o esgoto porque a gente não tem um tratamento, né? Se você tem uma sarjeta na rua, aquela água que está escoando na sarjeta, ela não vai passar por uma estação de tratamento, ela vai para a natureza, ela vai para um córrego. Por isso que a gente vê tanto córrego, né? Completamente poluído. Isso ali é um resultado, isso ali demonstra que o sistema de drenagem da cidade está contaminado, tem esgoto sendo lançado no sistema que era para ser apenas de coleta de esgoto, de água de chuva, tá certo? Então, eu tenho esgoto doméstico, industrial e pluvial. O industrial ele pode estar contaminado por várias coisas, né? Então, pode ser contaminação química, pode ser contaminação física, e aí o tratamento vai depender do tipo de contaminante, tá bom? Essa diferença aqui eu até falei em uma das últimas aulas, então eu acho que está tranquilo da gente lembrar, né? O que que é o esgoto primário e o que que é o esgoto secundário? De forma bem simples, o esgoto primário é aquele que está em contato com a fossa, com o tanque séptico, tá bom? Se está em contato com o tanque séptico, vocês acham que é cheiroso ou não? É óbvio que é fedorento, né? Então deve-se evitar permitir contato entre o ambiente habitável, onde está o ser humano, né, o usuário, e as tubulações primárias, de esgoto primário. Um esgoto primário, um exemplo, a tubulação que sai do vaso sanitário, ela já é primária. Por quê? Porque esse esgoto, ele tem contato com o ar lá do tanque séptico, ou seja, é fedorento, tá? Já o esgoto secundário, ele é um esgoto que está ali próximo dos pontos de consumo, mas que ainda não foi desconectado, né? Essa palavra desconectado. Desconectar o quê de quem? Desconectar o esgoto, as tubulações, do ar que vem do tanque séptico, certo? Quem é que faz essa desconexão? Digam fecho hídrico ou sifão. Fecho hídrico e sifão é praticamente a mesma coisa, tudo bem? Pode entender como sendo a mesma coisa. O tanque séptico ele
emana gases, né, devido a essa decomposição que eu falei agora há pouco. E aí, se eu não tiver esse fecho hídrico, esse esgoto, o fedor iria entrar no banheiro, ia entrar no ambiente habitável. E eu não desejo isso de maneira alguma, em hipótese alguma, tá bom? Então é importantíssimo que vocês se atentem para essa diferenciação. O esgoto primário está em contato com o tanque séptico e o esgoto secundário não está em contato com o tanque séptico. Qual a diferença entre os dois? O primário ele fede bastante logo de cara e o secundário ele não tem um mau cheiro tão forte e não é imediato. Por exemplo, água da pia. A água da pia ela não tem ali um certo cheiro, mas como a gente mesmo discutiu em sala, essa água da pia que vai ficar ali, por exemplo, no ralo sinfonado, né? Sempre tem uma laminazinha d'água que fica no ralo sinfonado. Se você fechar a casa durante um bom tempo, essa aguinha que está ali, ela vai se decompor, né? Mais lentamente, né? Ela vai se decompor e vai emanar algum cheiro. Por isso, quando você fecha a casa e passa alguns dias fora, você volta, abre o banheiro, ela está um cheiro, um mau cheiro, né? Esse mau cheiro vai passar quando você abre a portinhola de ventilação, dá a descarga e liga um pouco a torneira, esse mau cheiro passa, tá bom? Então, lembrem-se disso daí. Os elementos, pessoal. Os elementos de um sistema séptico, assim como nós vimos lá em água fria, né? Eles seguem aqui entre aspas, um caminho, né? É um caminho que é feito desde a conexão da coleta, né? Conexão com o aparelho sanitário, até a destinação final. Vamos ver aqui qual é. Primeira coisa que o esgoto entra em contato é o aparelho sanitário. Depois, eu tenho ramais de descarga. Depois, ramais de esgoto. Isso tudo aqui, eu posso dizer que tudo isso aqui está dentro ainda do banheiro ou da cozinha, certo? Então, são elementos que estão presentes ali dentro do ambiente que você está usando, que você está usando a água, né? Então, ó, o aparelho sanitário pode ser a pia, o ralo do box, o vaso sanitário. O ramal de descarga é o primeiro trecho de tubulação que vem depois do aparelho sanitário, certo? O ramal de esgoto são todas as outras tubulações horizontais que não sejam os ramais de descarga. Os desconectores ou sifões. Esse desconector é o que eu falei para vocês, é de suma importância. Se o desconector não funciona, é bronca, vai feder. O negócio literalmente vai feder, certo? Porque vai estar em contato com o tubo de queda, vai estar em contato com o tanque séptico. Pessoal, vocês entendem que quando eu falo em contato com o ar da fossa, se não tiver sistema séptico, né, na casa, se tiver, por exemplo, o coletor predial, esse coletor predial também fede, e fede muito, porque não é só ser esgoto, não, é esgoto do bairro. Então, mesma coisa, você tem que desconectar, tá bom? Você tem que colocar um sifão ali, um fecho hídrico, para evitar que os mau cheiros do coletor público cheguem no seu banheiro, tá bom? Coluna de ventilação. A ventilação, pessoal, num sistema, em um sistema chamado conduto livre, a ventilação ela é muito importante. Por quê? Porque olha só, quando o esgoto ele está passando aqui, ó, na tubulação, olha a minha imagenzinha aí. Quando o esgoto está passando aqui dentro, na maior parte do tempo, aqui está praticamente vazio. Quando eu dou descarga, quando eu uso algum ponto hidráulico, esse esgoto rapidamente ele vai fazer isso, ó. Ele rapidamente vai fazer isso. Ele sobe para todos os dejetos vão passar, né? E depois ele vai descer. Isso daqui, ó, vai ser preenchido rapidamente por esgoto e depois vai ser novamente desobstruído, né? Então o esgoto vem, passa e depois vai embora. Pode chegar aqui em cima ou não, tá? Nessa brincadeira, o ar que está aqui dentro, para poder o esgoto passar, esse ar, vocês concordam que esse ar ele tem que sair quando encher e depois tem que voltar quando o esgoto for indo embora. Se ele não sair, ele vai estar preenchendo o espaço e dificultando a descida, a entrada do esgoto, né, naquele trecho. E se ele não voltar,
O esgoto vai querer sair, mas vai ter uma subpressão atrás, porque não tem ar para entrar. E aí também vai dificultar. Ou seja, se você não tiver ventilação, você está dificultando a passagem do esgoto pela tubulação. Facilita muito o entupimento, tá? Então a ventilação você vem aqui no ramal de esgoto primário, tá? A ventilação é sempre no esgoto primário. E você coloca por cima aqui uma tubulação que está ligada à atmosfera. Tem que ser por cima, porque o esgoto passa aqui embaixo, né? Se você virar para baixo assim, vai entupir a ventilação. Então, a ventilação ela é muitíssimo importante, tá? Vamos passar rápido aqui pelas definições, né? O aparelho sanitário é o vaso sanitário, o ralo, é quem pega o esgoto, é quem realmente coleta o esgoto. O ramal de descarga são as tubulações que recebem diretamente do vaso sanitário e de outros aparelhos. Os desconectores são dispositivos dotados de fecho hídrico, destinados a vedar a passagem de gases e insetos. Aí, assim, gente, onde é que tem insetos? Onde é que os insetos vão aparecer? Onde tiver comida. O que é que o inseto come? É matéria orgânica, tá? Realmente tudo que está ali dentro do esgoto, ele se alimenta. Por que é que em algumas residências que a gente vê aí em bairros que não tem coleta pública e que não tem um sistema de levar todo o esgoto da casa para a fossa, né? Porque a gente conversou que muita gente, por falta de técnica e de conhecimento, colocam o esgoto da pia e do chuveiro para sair na rua, né? Então você passa em alguns bairros aí, na hora do almoço, por exemplo, é um monte de tubo de esgoto sendo jogado na calçada, no local em que é para drenagem. Quando você faz isso, ali não tem nenhuma separação entre a pia que você tem, né, e a rua. Aí o que que acontece se você tem esgoto a céu aberto? Os insetos vão aparecer, eles vão procurar comida. A comida está naquele tubo que está saindo na calçada. Ele vai entrar nesse tubo e vai aparecer aonde? Dentro da sua casa, num ralo. Ou seja, se você vê uma casa que tem insetos consequentemente, depois de insetos, né, vem roedores, vem um monte de coisa, é porque o sistema de esgoto ele não é eficiente e não foi feito corretamente, tá bom? Então os sifões evitam que os insetos voltem, né? Se não tem, se o esgoto lá do tanque séptico não tem contato com o ar, nenhum inseto vai conseguir preencher a casa. Não quer dizer que uma casa no tanque séptico não vai existir um inseto, né? Sempre tem, barato. Mas ele não vai conseguir voltar para dentro da sua casa, certo? Então, é bem menos quantidade de insetos, geralmente eles ficam só lá na fossa, e quando eles realmente, quando aparece, eles não conseguem entrar na casa de volta porque tem um desconector, certo? Então, ele tem essa função aí também, tá? De evitar que os insetos apareçam. Consequentemente, sem inseto, eu não tenho também outros roedores, eu não tenho essas coisas, tá bom? Roedor e outros animais que se alimentam de insetos. Ramal de esgoto, então, a tubulação disposta a conectar os elementos horizontais, faltou os horizontais aqui, e destinar o esgoto para a caixa de inspeção ou para o tubo de queda. Coluna de ventilação. O que é uma coluna de ventilação? É uma tubulação destinada a possibilitar o escoamento de ar da atmosfera para o interior da tubulação de esgoto e vice-versa, para possibilitar um bom funcionamento do fecho hídrico. Se não tiver ventilação e o esgoto quiser passar, ele vai forçar o que for mais fácil. Se a pressão for muito grande, né, o volume de esgoto ali for relativamente grande, o que o esgoto vai forçar é o fecho hídrico. Então, o que vai acontecer em alguns momentos durante a descarga? O fecho hídrico vai ser rompido devido à subpressão ou à pressão, né? Quando a gente fala subpressão, é pressão negativa. Quando a gente fala pressão, é positiva. Então, o esgoto vai querer passar, não vai ter ventilação, ele vai forçar o fecho hídrico. Por isso que quando você dá descarga, você fica vendo aqueles borbulhos, né? Ou no ralo sifonado ou no vaso sanitário. Esse borbulho é que em alguns momentos ali quando você está dando a descarga, você está respirando o ar que vem da fossa, certo? Então, é realmente uma questão muito importante. É uma questão muito importante de salubridade. Os vídeos que eu passei para vocês são
um retrato disso, tá bom? Caixa de inspeção. Ah, isso aqui a gente falou recentemente, né? Porque eu estava falando lá sobre o trabalho, estava dando uma ajuda para vocês no trabalho. E a caixa de inspeção eu expliquei bem para que ela funciona. Então acho que está bem fresco aí para vocês. Adivinha para que é uma caixa de inspeção? Para inspeção, eita, para inspeções, né? Então, por exemplo, se você tem um trecho de tubulação muito grande, sem caixa de inspeção, aí pode, com certeza vai entupir. Por quê? Porque quando você dá descarga, os sólidos nem sempre acompanham o líquido. O líquido às vezes vai embora, e o sólido fica, o sólido vai ficando mais seco. E aí, quando vem um próximo esgoto, ele não consegue fazer esse sólido despregar da tubulação. E aí começa o entupimento, tá? Então, a inspeção ela é importante, primeiro, para quando tiver um entupimento, você ter fácil verificação de onde é que está esse entupimento. Segundo, esse entupimento se ocorrer, né, você vai ter a possibilidade de identificar e, ainda que essas caixas sejam relativamente pequenas, mas elas têm uma amplitude maior do que o tubo. Então, eles possibilitam ali locais em que a vazão ela vai conseguir ter um alívio de pressão, né? Então, ela vai conseguir descer a cada trecho, tá? A cada descarga que é dada. Outra coisa, mudança de inclinação e de diâmetro, de direção, inclinação e diâmetro, você usa a caixa de inspeção, tá bom? Não é interessante você botar a caixa de inspeção ou caixa de gordura dentro da edificação. Coloque sempre fora, tá bom? Caixa de Professor, gordura. Oi, fale. uma dúvida. É indicado colocar uma caixa de inspeção a cada quantos metros, se for necessário mais de uma? A norma pede que trechos de tubulação de esgoto não ultrapassem os 15 metros. Eu geralmente boto a cada 12, certo? Beleza. Então, mais ou menos isso daí de distância entre uma caixa e outra. No ambiente residencial é tranquilo, você nem nota essa quantidade excessiva de caixa, não, tá? Elemento responsável por reter a caixa de gordura. Reter na sua parte superior gordura, óleo, graxa e demais compostos que não devem estar na tubulação de esgoto. Esses compostos formam uma camada de dejetos que deve ser removida periodicamente. Pessoal, a caixa de gordura é como se fosse um sifão, só que com um fecho hídrico bem maior, né? Ela funciona por diferença de densidade. Então, por exemplo, óleo é menos denso que água, então ele boia. E aí a tubulação de saída dessa caixa de gordura, ela é por baixo, né? A geometria interna lá só deixa passar a parte de baixo. Então, o que é que acontece? A água consegue passar, mas essas gorduras, graxa, óleo, fica tudo retido na parte superior. Beleza? Caixa de gordura tem que estar sempre onde? Sempre em área gourmet, pia de cozinha, churrasqueira. Sempre que tiver um esgoto que está numa área em que você vai ter ali, por exemplo, tratamento de comida ou coisa parecida, tem que botar a caixa de gordura, certo? Que é para reter essas gorduras. Paulo, por que, que eu não posso deixar ir para o esgoto? Porque o nosso esgoto, diferente de outros esgotos mundo afora, ele não é feito, o tratamento, né, que é proposto, não é feito para suportar alguns tipos de matéria orgânica, como por exemplo gorduras, tá bom? Por isso que eu tenho que separar, porque se todo mundo jogasse a gordura no esgoto, a eficiência da estação de tratamento ia ser muito reduzida, tá? Aqui é uma ilustração que mostra, né? Aqui tem uma caixa sinfonada, por exemplo, o ralo do box, pia. Aqui ele está mostrando os ramais de descarga, que é sempre o primeiro trecho depois do ponto de coleta. E aí eu até fiz umas perguntas para vocês. Aqui onde está meu mouse, esgoto primário ou secundário, né? Então vamos lá. Aqui é só fazer aquela pergunta. Está em contato com o tubo de queda ou com a fossa? Se a resposta for sim, é primário. Se a resposta for não, é secundário. Beleza? Isso aqui é importante, viu, gente? Identificar primário e secundário é muito importante. Uma dica para vocês. Se eu fizer uma pergunta assim, em uma residência, cite os locais onde deve existir um ralo sinfonado. Então vocês vão dizer, pelo menos um no banheiro,
tem que ter um na cozinha, tem que ter um no lavabo, certo? Ou seja, em todo local em que eu desejo separar o ambiente do tubo de queda ou do coletor público, eu tenho que ter um ralo sifonado, tranquilo? O que que é um sifão? Sifão é isso aqui, gente, ó. A água ela sempre nivela, certo? Então a geometria interna do vaso faz com que sempre fique água aqui dentro. Do mesmo jeito é um sifãozinho, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa de um sifão de piso, a mesma coisa. Fica uma quantidade de água lá dentro e só passa se romper esse fecho hídrico. Então, por exemplo, os gases ficam dentro da tubulação primária e não retornam para o ambiente. Essa é sempre a pergunta, é sempre a proposta, tá bom? Aqui, ó, essa daqui é uma caixa, à esquerda é uma caixa de inspeção, simplesmente mudança de direção, tá? Para tubulação passar. E aqui do lado, ó, é uma caixa de gordura, tá bom? Aqui em planta e aqui em corte. É como se fosse um sifão, certo? A caixa de gordura já funciona como um sifão. Só que ela não deve ser usada exclusivamente, por quê? Porque essa gordura vai gerar mau cheiro com o tempo. E aí vai retornar pro ambiente, para a cozinha. Tudo bem? Beleza. Se tiver alguma pergunta, podem fazer aí, tá, gente? Bem, é, agora faltou uma nomenclatura aqui, que é, por exemplo, o tubo de queda, certo? O que é o tubo de queda? Pessoal, o tubo de queda, ele é o elemento que vai coletar o esgoto. Deixa eu pegar aqui a apresentação de novo, que eu já passei para outra, tá? O tubo de queda é um elemento que vai receber o esgoto de vários pavimentos, tá? Então, geralmente você tem um tubo de queda ou numa casa de dois pavimentos ou em prédio, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, ó, eu tenho um vaso sanitário de um local público, né? Vários embaias aqui, vários vasos sanitários que estão jogando o esgoto em um tubo de queda. Esse tubo de queda recebe desses em cada pavimento e vai encaminhar para o solo, certo? Lá onde vai ser encaminhado para a estação de tratamento. Tudo bem? Aqui tem uma geometria, ó, que explica muito bem essa questão. Olha só para cá, tá? Se eu expliquei isso na aula, mas é bom revisar mais uma vez, ó. Aqui, pessoal, você tem vários tubos de queda, por exemplo, identificados: ralo seco, vaso sanitário, né? Então aqui são banheiros, ó. Essas três colunas aqui, ó. A coluna que está contínua é um tubo de queda. A coluna que está tracejada é a coluna de ventilação, tá certo? Então veja que a coluna de ventilação desce, vem lá da cobertura e vai ventilando cada ramalzinho de esgoto, tá bom? E aqui do lado, ó, vocês vão ver uma linha tracejada bem maior do que essa pontilhada e ela é da cozinha, tudo bem? Cozinha e lavanderia. Então, olha só, quando chega embaixo, essas colunas elas são diferentes, tá? Então eu tenho esse esgoto aqui, ó, esse, indo diretamente para uma caixa coletora geral, né, que pode ir para o sistema de tratamento ou para o coletor público. Mas essa daqui que vem das cozinhas, ó, ela desce, tem que passar primeiro pelas caixas de gordura e de sabão, e depois é que ele vai ser jogado para o resto do esgoto, o esgoto normal. Então, quando vocês forem fazer o projeto PA4, tem um prédio lá, sempre tem que ter um tubo de queda, pegando somente o esgoto da cozinha e da área gourmet, levando para uma caixa de gordura, para fazer a separação, tá certo? É óbvio que a caixa de gordura, se for um prédio, a caixa de gordura ela é bem maior, tá? Não é pequena, não é igual a de uma casa, não. É, Materiais utilizados, geralmente é o PVC, falei para vocês, né, que é esse materialzinho aqui, ó.
regido pela NBR 5688. Essa NBR não é de instalações, é uma NBR de material, né, de requisitos do material, beleza? O traçado das tubulações eu não vou falar tanto, porque a gente comentou muito isso quando estava resolvendo o exercício, né? Então, só lembrando, o tubo de queda é aprumada, que pega o esgoto nos pavimentos e leva lá para baixo, tá bom? Onde é posicionado, foca em mim aqui agora. Onde que é posicionado o tubo de queda, a coluna de ventilação, todas as tubulações verticais, todas as tubulações verticais de esgoto, né? Num prédio ou numa casa. Onde são localizados? Sempre são localizados nos shafts. Pessoas, pelo amor, por caridade, pensem muito bem na execução de um shaft. Liga para Paulo, vai fazer um projeto? Liga para Paulo. Paulo não cobra por uma ligação de um ex-aluno, não. Paulo, eu tô querendo fazer um prédio aqui no projeto, eu quero saber mais ou menos o tamanho do shaft. Pô, como é que é o prédio? Você tem muita tubulação? É muito banheiro? É muita área gourmet? Aí a gente vai dimensionando. Gente, deixem espaço para descida. Vocês não sabem a dor de cabeça que é na obra você ter que arrumar um espaço para descer as tubulações. Você não sabe o problema que é, tá? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, as pessoas vão fazer o projeto, vão executar o projeto sem consultar o arquiteto, ou seja, vão tomar decisões que para ele, né, pro mestre de obras que está na obra lá, para ele vai resolver o problema. Não tem problema ficar um dente aqui, não. Mas a gente sabe que tem problema, né? Principalmente na ambientação interna. E mesmo que não tenha outra alternativa, se não colocar um dente, uma paredezinha falsa, um shaft, né, onde não tinha sido previsto, é importante que o arquiteto diga onde é que ele quer aquele shaft, né? É importante que ele diga onde é que ele quer. Não é verdade? Beleza? Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo, né, gente? Beleza. Vamos aqui, ó. Bom, aqui no caso de uma casa térrea, quando o esgoto sai de dentro do banheiro, tá aqui todo aquele layout que a gente já tinha conversado, tá? Que a gente já montou lá no projeto, tá? Essa tubulação ela vem aqui para fora, beleza? Chegou aqui fora, tem essas caixas, ó, caixas de inspeção, nesse caso aqui, e aqui, a cozinha passa primeiro por uma caixa de esgoto, depois é que vem para outra caixa de inspeção. E aí ela vai ser destinada para onde? Vai ser destinada para o coletor público, nesse caso aqui, tá certo? Quando ela sai, né, ela tem a destinação final. A destinação final dessa tubulação, ela é para ou para o sistema séptico ou para a coleta pública. Vamos falar do nosso sistema séptico, aquele individual. Quando não tem coleta pública, tem que usar tanque séptico e filtro sumidouro. Vamos ver quais são as funções. Na sequência é essa, ó. Tanque séptico, ele tem a função de reter os contaminantes, né? Quem são os contaminantes? Os sólidos. Reter eles através de decantação, ou seja, tem que ser um tanque teoricamente comprido, né? Um pouco mais comprido do que largo, para que para que o sólido decante e só passe água para o próximo elemento. Reduzir. A função de reduzir aqui, né? Reduzir é do filtro, né? Ele reduz as partículas suspensas que ficaram ainda depois de passar pelo tanque séptico. Então, é feito com filtro, granulometria variada, tá? E às vezes até é interessante colocar carvão ativado, né, para fazer uma filtragem mais fina, tá bom? Aí sim a água sai quase que quase que pronta para o reaproveitamento, tá? Depois eu tenho que fazer o escoamento, né, ou absorção da água pelo solo. Aqui a função é do sumidor.
Então, esses três elementos aqui, ó, fossa séptica, né, que é tanque séptico, na verdade, filtro e sumidouro, formam o conjunto de instalações que tem que ficar externa na sua residência, o ideal é que seja externa, para fazer a destinação final dos elementos, tá bom? Retenção, redução e escoamento. Nesse quesito, qual é o único elemento que é permeável? É o sumidouro. O sumidouro ele é furado mesmo, tá? Já o tanque séptico e o filtro, não, eles são estanques, são fechados, é como se fosse um reservatório, tá? Então, fossa séptica, filtro e sumidouro. Eu falei para vocês que o sumidouro ele é um pouco marginalizado, né? Aí, principalmente nos órgãos financiadores. Principalmente porque a manutenção dele é um pouco complicada. Depois que chega na sua vida útil ali, eu acho que é 5 anos mais ou menos, o filtro, gente, ele tem que ser aberto, retirar todo o lodo e todos os grãos que estão lá, no caso, toda a brita que você colocou, areia e carvão ativado, tem que ser removido e encaminhado para um aterro sanitário. É feita uma limpeza completa ali daquele elemento e depois dessa limpeza é recolocado tudo de novo. Então é um processo que, se tiver uma boa logística, você faz em um dia, faz. Mas é um pouco complexo e caro, né? Você fazer isso tudo, tá? Por isso que ele é um pouco marginalizado. Se você não fizer essa manutenção, o filtro vai meio que entupir, entre aspas, tá? Porque fica muita sujeira retida e a gente sabe que todo filtro a gente tem que estar trocando depois que ele acumula muito tempo com fazendo a sua função, certo? Então, por exemplo, filtro do ar-condicionado do carro, a gente não troca? Tem que trocar. Filtro do óleo também. Então, sempre tem que trocar os filtros. O problema é que o brasileiro não gosta de manutenção, por isso o filtro ele é marginalizado aí. Alguns bancos, eu já fiz projeto para caixa, antigamente eu fazia e colocava o filtro. E chegou ao ponto de uma pessoa, um engenheiro do banco, me ligar dizendo, Paulo, me diga uma coisa, por que você botou o filtro? Eu disse, não, porque é norma, né? Você tem que filtrar as partículas suspensas que passam do tanque séptico. Eu disse, não, pois é, mas é porque a gente está tendo muito problema de gente reclamando, acionando o seguro do imóvel, porque o filtro entope, entendeu? Às vezes é por falha do pessoal na hora da execução e muitas vezes é porque a pessoa realmente não quer fazer a manutenção. E aí, porque está no período ainda de garantia, a gente tem que assumir alguns custos. Isso está gerando muito custo para a instituição. Bom, tá bom. E se eu, como técnico, quiser deixar o filtro, o que acontece? Não, aí nessa hora, né, você tem aquela questão, é o certo com o que tá acontecendo. E aí, disse, não, Paulo, realmente é porque a gente tem que tirar, porque senão a gente vai ter muito problema na frente, tá pedindo para todo mundo tirar. Então, beleza. Então quer dizer que se eu não tirar o filtro do projeto, o projeto não vai ser aprovado. Basicamente é isso. Então, vejam como é a situação. Então, hoje meus projetos saem sem filtro, mas o certo é ter filtro, certo? É um parar de fugir de manutenção. Infelizmente, isso que acontece, mas não tem como a gente querer mudar essa situação que se instalou aí no financiamento, né? Mas, enfim, desabafo. Então, aqui tem as funções, tá? No slide 23, vocês vão encontrar as funções descritas da fossa, do filtro e sumidor. Aqui, ó, é um desenho esquemáticozinho de como é. Primeiro vem a fossa, tá? Geralmente ela não é tão funda assim. Ela, no geral, é sempre interessante que ela seja prismática, né, ao invés de circular. E os sólidos ficam retidos aqui no fundo e só passa água. Quando essa água passa, o filtro, aqui ainda tem areia, brita de carvão ativado no filtro, a água vai passar bem mais pura para cá. E no sumidouro, você tem, no sumidouro, os furos permitindo que a água percole aí no solo, tá certo? Reuso de água, pessoal. Gente, o reuso de água em edificações, ela deve ser mais trabalhada por vocês. A gente tá tendo um belo índice de influenciar os projetos de vocês, né? Um bom índice de influenciar os projetos de vocês
que alguns alunos que saíram da faculdade já são arquitetos, né? A gente vê projetos em que eles propõem para os clientes e os clientes aceitam, porque você fala de preço, fala de reaproveitamento de água, os clientes adoram, né? Falando em economia, eles gostam. E, e os alunos estão colocando, os ex-alunos, né, agora colegas de profissão, estão colocando nos projetos essa proposta. E, gente, tá moda. A gente sabe que tudo na arquitetura é moda, né? Muitas vezes a pessoa chega para construir com você e você, com uns 20 minutos de conversa ali, você percebe que essa pessoa ela está mais preocupada em ter alguma coisa diferente na casa dela do que realmente a funcionalidade. Então, quando você vai e propõe para ele, olha, a gente pode reaproveitar a água da chuva, a gente pode reaproveitar a água do esgoto para você fazer aguar um jardim, coisa parecida. Pô, aí, não, mas você vai gastar demais. Não, olha, o custo aqui não é tão grande, tá? Não, é médio, um custo médio. Dependendo do porte da casa, você pode chegar a 3 mil, 4 mil reais de investimento, mas que a longo prazo se paga, porque você vai deixar, vai aguar um jardim, você não está usando água que vem da KGS, você exclusivamente para isso. Você já usou a água e está reaproveitando ela, ou seja, o custo da água está ficando muito mais barato. E isso se paga com o tempo. A mesma coisa da energia solar, né? Então, quando você vende isso para o cliente, a sua casa você está agregando valor ao seu projeto, tá? Isso é muito importante. Tem muito arquiteto por aí, pessoal, e eu peço aqui que vocês tentem fazer um diferencial, né? Não vão por esse caminho. Tem muitos arquitetos por aí que é assim, só se preocupa com o projeto dele mesmo, só o projeto, né? E não com a funcionalidade daquele dimensionamento. Então, é importante que vocês não foquem, é só mudar a mentalidade. Quando você muda a mentalidade, gente, todas as suas ações vão ser encaminhadas para aquela mentalidade, tá? Até mesmo sem perceber, você já se policia para isso. Então, se você coloca na sua cabeça que você está projetando um local onde as pessoas vão morar, ou onde as pessoas vão trabalhar, e se colocar no lugar dessas pessoas, no uso dessa edificação, né? Você vai fazer projetos muito mais interessantes. Você vai se destacar no mercado, tá? Você não vai ser aquele arquiteto de render, né? Que vive de fazer renderização, mas os projetos, quando são executados, não atendem muito bem a necessidade dos clientes. Então, sejam esse tipo de arquiteto, pensem mais em quem vai usar o prédio, quem vai usar, quem vai ver do lado de fora, tá? Então, como as pessoas vão se sentir perto da sua edificação, do seu trabalho, daquilo que você criou e como elas vão se sentir lá dentro. Quando você começa a pensar desse jeito, tomadas de decisão, algumas tomadas de decisão, como por exemplo o reuso de água, começa a aparecer na sua cabeça e você defende muito bem isso. E aí o seu projeto fica muito mais próximo do final, do resultado, né, que foi obtido. Muito mais positivo, tá bom? Então tentem pensar nesse caminho aí, que é bem mais interessante, vocês vão se destacar bastante, tá? Então, o reuso da água, né, basicamente consiste na reutilização da água servida na própria edificação. Exemplo, reutilização de águas servidas nos lavatórios e chuveiros, drenagem de varandas e terraços. Eu posso encaminhar para um sistema de tratamento, esse sistema de tratamento ser reaproveitado ali para um jardim, por exemplo. É óbvio que eu não vou reaproveitar dentro da casa, não é interessante, mas eu vou fazer um reaproveitamento ali em locais em que eu posso economizar. E geralmente jardim é uma coisa que em épocas do ano consome muita água, né? O reuso das águas servidas tem sua viabilidade baseada na sustentabilidade do projeto proposto para edificação, necessita de sistema hidráulico próprio, por isso que tem um investimentozinho, tá? Mas é pequeno para reaproveitamento. É ecologicamente correto, reduz o consumo de água. Desvantagem, o custo, manutenção e complexidade, tá? Dependendo do tipo, beleza? Aqui foi o trabalho que eu passei para vocês. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tá tranquilo?
tá bem recente, né? Essa segunda etapa tá bem curtinha, então tá bem recente. A gente conversou com isso, a gente conversou sobre algumas coisas dessas aqui semana passada, inclusive, né? Caixa de inspeção, tudo de cada essas coisas. Beleza? Bom, drenagem de águas pluviais. Vamos lá. Drenagem de águas pluviais, gente, não, só você lembrar, a água ela não vai, a tubulação ela não vai para um sistema de tratamento antes de ir para o rio, ou para o lago, ou para o açude, seja para onde for. Então, tem que ser uma instalação completamente separada da de esgoto. Não adianta você querer fazer o negócio junto. Vai ser separado de esgoto. Fazendo ela separada de esgoto, então é mais um tubo que tem que descer na edificação, em vários pontos, tá? Uma casa, ela não necessariamente vai ter somente um ponto de descida de água. Pode ter vários, tá? Então tem que se atentar para isso. Tudo bem? Aí a drenagem, ela descida d'água também é no shaft e varandas de prédios, por exemplo, eu tenho que ter ali uma drenagem, então geralmente na varanda, perto da varanda, tem que ter um shaft para esconder as tubulações que você vai passar ali, tá bom? Passem num prédio em construção, lá na Lagoa Seca tem um prédio em construção. Passem lá quando não tiver forro ainda, você vai visualizar as tubulações das varandas e ela descendo num shaft que depois vai ser feito, né? Que geralmente quando você passa em construção ainda tá, dá para você ver os tubos descendo, todos os tubos descendo. E depois vai ser feita uma parede falsa ali para esconder, tá? Então, a tubulação de drenagem ela desce no mesmo lugar que as outras tubulações, tá? E corre horizontalmente também no mesmo lugar. Ou seja, vertical nos shafts e horizontal nos rebaixos de fogo. Tudo bem? Então, só lembrando para vocês, onde as tubulações de esgoto, né, condutos livres, vão estar posicionadas as tubulações horizontais da edificação, no rebaixo do forro. Onde vão estar posicionadas as tubulações verticais? Nos shafts. Sempre você tem que seguir esse pensamento. Por quê? Se você pensa onde essas tubulações vão estar passando, você está lembrando que vai precisar de shaft, vai precisar de rebaixo de fogo dimensionado, não é só jogado lá, vou botar 30, 40. Não, você tem que pensar o que vai ter ali. Beleza? Bom, drenagem urbana, a gente termina isso amanhã, tá bom? Eu vou deixar esses 30 minutos para vocês fazerem, ó, vou projetar aqui, para vocês fazerem essa atividade. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Nenhuma pergunta não, né? Beleza. Ó, tem essa atividadezinha aqui. Ó, essa atividadezinha aqui, ó, fichamento. Eu fiz lá dia 12 de. Foi dia 12. Acho que foi dia 12 ou foi dia 4, não lembro direito. Dia 4 de junho que eu passei essa atividade para vocês. Nós temos aqui somente 50% entregues, tá bom? Essa atividade é sobre o quê? É sobre aqueles dois vídeos que eu passei para vocês, tá? É sobre esses dois vídeos aqui, ó, que eu passei para vocês lá no grupo, tudo bem? Estão falando sobre drenagem urbana, sobre saneamento, tá bom? Então, super importante aqui esse conhecimento que está dentro desses dois vídeos para vocês fazerem o fichamento, ok? Então, faça essa atividade aqui agora, ó. O link está lá no Classroom aqui, ó. A última atividade que eu coloquei agora de tarde. Ei, Clique e professor, assista esses vídeos aqui, tudo bem? Oi. no caso tá faltando só aquele trabalho lá da plantazinha lá para fazer a questão do saneamento, né, da casa e esse fichamento, né? E uma atividade que vai para o ar amanhã, que é uma atividade daquela só de você responder rápido e fechar, tá? Que é sobre drenagem urbana. Ah, com certeza. Aí, isso. Aí, próxima semana, amanhã a gente termina essa parte de drenagem urbana, a revisão, passa a atividade, e aí vocês
começam o período de estudar e vir tirar dúvida comigo no WhatsApp, tá bom? Beleza, Faça essa beleza. atividade aqui, gente, é muito importante o conteúdo delas, tá bom? Muito interessante mesmo. Quem fez aí já viu que realmente é esse tema de saneamento é muito importante que os urbanistas tenham isso aqui na cabeça, tenham isso na ponta da língua, beleza? Então, o façam. Vamos lá agora fazer essa atividade, tá? Ela tá aberta aí até amanhã, mas façam logo agora, eu tô deixando um tempinho aí para vocês fazerem. Beleza, gente? Teve dúvida na aula de hoje? Não quis falar aqui? Tudo bem, manda mensagem para mim que eu foco isso amanhã, eu reviso um pouco o que a gente falou aqui que você não entendeu, a gente revisa amanhã, tudo bem? Então vamos partir para cima, vamos estudar logo, tá? Porque assim vocês ficam mais livres para PA na outra semana. A nossa avaliação, né, para quem chegou depois, gente, ó, uma informação aqui super importante. Quando eu falei, só tinha umas 6 pessoas. A orientação da reitoria é de que as avaliações elas sejam preferencialmente feitas num período de 24 horas, né? Eu deixei, eu acho que 5 dias na AV1, então só vão ser agora 24 horas, tá? Quando a gente não faz isso, tem que justificar o porquê que a gente não fez isso, né? Se a gente deixar mais tempo, tem que justificar lá. Então, realmente eu não vejo motivo que justifique eu deixar aberto muito tempo de novo. Então, só que agora vocês vão ter que ficar muito atentos, porque se vocês perderem o prazo, não vou conseguir mais abrir, tá? Então, a avaliação, a V2 é o formulário, um formulário, né, com algumas perguntas abertas e a maioria fechada, e vocês vão ter 24 horas para responder. Paulo, onde são essas 24 horas? Vão ser as 24 horas no período da aula de, de terça-feira para quarta-feira, tá bom? Então, um desses 2 dias aí vai ser a avaliação. Então, estudem hoje e amanhã a revisão, vão tirando as dúvidas, e aí, quando for na terça-feira, entre terça-feira e quarta-feira, a avaliação vai estar no ar, eu vou colocar no grupo, no Classroom, no outdoor, no carro de som, tá bom? Para vocês não perderem essa avaliação. 24 horas para fazer a avaliação, beleza? Ok, gente. Se não tiverem dúvidas, vão lá assistir o vídeo, finalizem. Para quem já finalizou, perfeito, parabéns. Vou dar uma lida no trabalho de vocês. E quem não fez, vai fazer agora, tá bom? Um abraço para vocês e uma boa noite.